até ele criar a perfeição da sua criação, a coroa da sua criação, como a palavra de Deus diz, o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus criou a mim e criou a você para que pudéssemos ser parecido com Ele. Por isso que a Bíblia fala que quando a Trindade está reunida e eles dizem junto, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você já parou para se perguntar se você se parece com Cristo ou não? Faça essa reflexão na tua vida. Será que eu me pareço com Cristo? Será que as pessoas podem fazer que nem em Atos? Lembra lá em Atos, quando o Espírito de Deus desce sobre a galera que estava reunida dentro do cenáculo, dali acontece o boom da igreja, a galera começa a pregar, Pedro se levanta, quase 3.000 homens se rendem ao Evangelho de Cristo. Pedro fala com elas, olha só, vocês precisam ser batizados, vocês precisam se arrepender e ser batizados no nome de Jesus Cristo. Acontece o boom da igreja, a galera começa a fazer o ID, a pregar o evangelho do reino, de mudança, metanoia, cara. De atitude, de decisão, de compartilhar, na verdade, coisas. Por isso que vemos que a igreja primitiva era uma igreja que compartilhava coisas. O que eu tinha, você também tinha. O que eu comia, você também comia. A galera tava numa vibe tão de Deus, cara. Eles entenderam o sentido real do que Jesus veio fazer na terra, que eles vendiam suas propriedades e fazendas e colocavam aos pés dos apóstolos, e esses repartia com todos, e todos tinham tudo em comum, cara. Então, dentro da palavra de Deus nós conseguimos entender que a criação de Deus foi para fazer nós parecido com Ele. Então, como eu te faço essa pergunta logo no início, será que você é parecido com Jesus? Como a galera que, quando aconteceu esse boom da igreja, eles começaram a fazer o que eles foram chamados para fazer, e o pessoal da circunvizinhança, quando olhavam para eles, chamavam eles de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Ou seja, pessoas que pareciam com aquele Jesus que foi crucificado na cruz. As ações deles, a forma que eles amam pessoas, que eles compartilham coisas com pessoas. Você compartilha algo com alguém? Nós começamos a entender que, às vezes, no reino de Deus, tem muito cristão ainda não cristão. E parece que tem muita gente não cristão que parece que é mais cristão do que os cristãos que estão dentro da igreja, cara. Porque a galera tem esse desejo no coração de compartilhar com o próximo, de uma certa maneira tirar um jugo de peso de cima da vida de alguém. E nós caminhamos uma vida tão tumultuada, nós tumultuamos tanto a nossa vida com tantas coisas, é trabalho, às vezes é escola, é casa, família, é conta para pagar, tudo. E começamos a praticar um evangelho de culto. Um culto na semana, domingo é dia de culto, é dia de cultuar a Deus. Mas e o próximo? O que adianta oferecermos sacrifício a Deus sem amor por pessoas? Não adianta. No Evangelho de Cristo não rola. Tem uma palavra que Jesus deixa lá no livro de Mateus 11, que é o livro que a gente vai falar nessa hora. Vamos tratar um pouco a respeito disso. Jesus fala assim lá no livro de Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou vos darei descanso, em algumas traduções. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Quando eu digo que a Bíblia ela diz que devemos correr atrás disso, dessa perfeição, dessa separação, de se tornarmos parecido como Jesus ou cópias de Jesus, cara, é porque, como Jesus diz, ele chama uma galera para perto de si porque ele tira o jugo pesado de cima dessa galera e ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você tem aprendido de Cristo ou não? De quem que você tem aprendido? Eu creio que um do nosso mal, na verdade, é que nós não lemos mais Bíblia. Nós somos guiados pelas músicas que tá no momento. Não temos um devocional particular nosso com Cristo, cara. Se eu não leio o manual, a bússola da minha vida, eu não consigo me tornar um cristão. Eu não consigo ser parecido como Cristo. Eu não sei quando foi, o que Jesus fez, como que ele apareceu, qual foi as ações que ele fez com pessoas. Precisamos ler Bíblia, porque uma das coisas que eu amo na palavra de Deus é o sacerdócio. E um dos sacerdócios que Jesus perpetuou foi o sacerdócio eterno de Jesus Cristo. O sumo sacerdote nos constituiu todos sacerdotes. Sabe qual é a função do sacerdote? Organizar um lugar de encontro entre Deus e pessoas. Você consegue entender isso? Organizar um lugar de encontro entre Deus e o ser humano, a sua criação. Tem muita gente que, por algum motivo, saiu da igreja. Muita gente que nem conhece ainda Cristo. Algumas decepcionadas. E nós? O que faremos? Ou, melhor, o que temos feito, cara? Como sacerdote, de organizar um lugar de encontro novamente entre Deus e essa pessoa que por algum motivo saiu ou ainda não conhece Cristo. As nossas ações, ela fala muito mais do que palavra. A forma que falamos, que tratamos pessoas, a forma que levamos a nossa vida, cara, ela fala muito mais do que uma pregação expositiva. Enfim, Jesus ele pregou mais com as ações dele do que com palavras, cara. As palavras de Jesus são poderosas e isso não vem ao caso dizer poderosa, sem sombra de dúvida, mas as ações de Cristo falam muito, cara. Por isso que ele fala, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você quer descanso para sua alma? Só em Jesus. Daniel, onde que está Jesus? Eu não vejo ele. Jesus é revelado sobre pessoas, sobre a vida de alguém, cara. Então seja você alguém que revela Cristo. Aí eu te faço mais uma pergunta, a tua vida aponta quem? A vida de João Batista apontava Jesus. Quando a galera foi lá perguntar a João Batista quem ele era, se ele era algum dos profetas ou se ele era o Messias, ele disse, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele apontava sempre para o Cordeiro que tira o pecado do mundo, cara. João Batista nunca quis a glória para ele. Interessante que quando Jesus aparece, João Batista está com seus discípulos e João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando os seus discípulos ouviram, os discípulos seguiram Jesus. João Batista não ficou triste. João Batista não parou de exercer o seu chamado. Ele continuou. E ainda quando pessoas vinham perguntar quem ele era, ele falava, eu sou a voz que clama no deserto. Ou, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Então a nossa vida precisa apontar para Cristo. Você é cristão? Então sua vida precisa apontar para Jesus. Graça e paz.